Comissão mista de formato híbrido, havendo número legal sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente reunião da comissão mista. Colocaremos em pauta a votação de 4 projetos. O primeiro deles, número 109/74 de 2022, é da mesa diretora. Altera a lei solicita assessoria trazer os processos à mesa, doutor Nicolas. Os processos, já deixar aqui à mesa, o nobre deputado Humberto Teófilo gostaria de ver. Continuando a leitura. Processo número 109/74 de 2022, da mesa diretora, visa alterar a lei 17.253, de 19 de janeiro de 2011, que fixa o subsídio dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Relatório do deputado Francisco Oliveira, com parecer favorável. O processo está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados concordarem com a presente matéria, queiram ficar como estão, os contrários se manifestem. Voto contrário, deputado Humberto Teófilo. Mais alguém que está remotamente? Deseja se manifestar? Aprovada com voto contrário, deputado delegado Humberto Teófilo. Processo número 109/77 de 2022, da Governadoria do Estado de Goiás, ofício mensagem número 315, altera a Lei 21.736, de 22 de dezembro de 2022, que institui medidas facilitadoras para que o contribuinte negocie seus débitos relacionados aos créditos tributários e não tributários, constituídos em valor da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos do Estado de Goiás, AGR, nas condições e nas situações mencionadas, e dá outras providências. O processo foi relatado pelo deputado Francisco Oliveira, o parecer é favorável. Parecer favorável, deputado Francisco Oliveira, está em discussão. Quero discutir, quero nada a ver aqui o projeto, estou esperando que ia chegar do projeto para ver qual que foi a alteração. O processo, se o Bruno quiser explicando o projeto aí também. Senhor presidente, apenas, se me permite, uma parte no momento de discussão do deputado Humberto Teófilo, deputado Gustavo Seba. O projeto que foi aprovado, com as emendas apresentadas em comum acordo, base de oposição, o projeto de recuperação fiscal do Refis, sim, da AGR. Tudo ok, conforme acordado. O que nós estamos ali colocando é que teve um artigo, por orientação do governo, que se trata dos murunduns, que era uma lei temporária, a da recuperação fiscal, é uma lei temporária do Refis, desculpe, é uma lei temporária. E no caso da alteração dos murunduns, ela é uma lei permanente, até que seja alterada. Então, nós apenas estamos deixando isso com muita clareza. Somente isso, absolutamente nada, corrigindo a redação. O processo continua em discussão. Para discutir, o deputado Gustavo Seba. Quero agradecer ao líder pelo esclarecimento. Questão, líder, eu gostaria de chamar a atenção aqui, não em relação exatamente a essa alteração, mas esse projeto do Refis que nós fizemos, e todos nós entendemos que beneficiaria e queremos que beneficie o máximo possível de pessoas, teve uma empresa que me procurou, que disse o seguinte: olha, é preciso abrir o site para poder se inscrever no Refis. O site da Cefaz não está funcionando. Se você abrir agora, não está funcionando. Temos aqui até a doutora da Cefaz. Não está funcionando. Esse empresário ligou na Cefaz, falou: olha, você tem que vir aqui. Ele foi lá, uma funcionária, se não me engano, Neide, vou até pegar o áudio dele aqui de novo, atendeu ele, e falou: olha, eu preciso atender outra empresa aqui, eu preciso ver e tal, você tem que tratar aqui com fulano, com Beltrano. Ele não conseguiu até agora fazer. As grandes empresas, pelo que nos consta, até já conseguiram. Se quiser, tem até o nome da empresa, o site não está funcionando. Ele abriu o site ontem, abriu o site hoje, ele foi na Cefaz ontem para fazer a inscrição no Refis. Não está funcionando. Aí ele ligou, só se vir pessoalmente. Desse caso da GE, desse Refis. Então a gente precisa saber o que está acontecendo para todas essas empresas, porque o nosso prazo é só até dia 31. Aí se o site não funciona, liga lá, tem que ir pessoalmente, e vai lá e não resolve, tem que saber o que está acontecendo.
Tudo bem, mas é a inscrição. Aonde que ele faz, então? Nós precisamos... Está fora do ar. Aí ele ligou e pediram para ir na Cefaz. E ele foi. Perfeito, eu gostaria que isso fosse verificado, para a gente dar uma explicação. Encerrada a palavra, deputado Gustavo Seba. Deputado Humberto Teófilo, para discutir a matéria. Eu até sugiro, deputado Gustavo Seba, você formaliza aí o pedido, porque nós temos, eu havia alertado aquelas questões das empresas beneficiárias e nós vamos ver o balanço. Quem realmente fez essa aderência, realmente ingressou no Refis. Então, nós vamos ter o balanço no final do ano. Quais as empresas que realmente foram beneficiadas. Porque aí, o que eu falei anteriormente sobre beneficiar algumas empresas, mas outras pequenas e médias também foram beneficiadas, caiu por terra. Então, nada mais do que a gente analisar a situação, as empresas que foram beneficiadas e até mesmo já fazendo esse pedido formal em plenário para estar o site da AGR fora do ar, que não está fazendo. Então, isso prejudica, só para deixar registrado. Senhor presidente, a questão Para de ordem. discutir a matéria, deputado Francisco Oliveira. Senhor presidente, o governo, quando faz um refis, a intenção dele é exatamente de viabilizar as empresas, dar condições para que elas continuem trabalhando e legalizadas. O site da AGR está funcionando e tem um adendo aqui, um informativo, dizendo: para simular e negociar os débitos, procure a gerência de finanças e dívida ativa da AGR. Está aqui no site. Então, as pessoas têm que se dirigir lá, simular e fazer a negociação. A intenção do governo é regulamentar e agilizar essas negociações. Só um adendo, é o que eu falei exatamente isso, deputado. Porque a inscrição estava sendo dito que seria pelo site. Então, não está, ele tem que ir lá. E ele foi lá e está tendo muita dificuldade. O prazo é muito curto, por isso que eu ainda falei daquela necessidade, talvez, de estender o prazo, só tem até dia 31. Mas eu acho que é importante os membros do governo conversarem na GR para saber o que está acontecendo, para poder atender todas essas empresas que estão lá e não estão conseguindo. Discutida a matéria, está em votação. Encerrada. Senhores deputados concordarem com a aprovação do parecer favorável, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada. Próximo processo, 109/78 de 2022, da Governadoria do Estado de Goiás, ofício mensagem 316. Altera a Lei 20.491, de 25 de junho de 2019, que estabelece a organização administrativa do Poder Executivo e dá outras providências. E a Lei 21.527, de 26 de julho de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária referente ao exercício 2023. Relator, o deputado Thales Barreto. Parecer é favorável. O parecer do deputado Thales Barreto está em discussão. Esclarecimento, deputado relator Thales Barreto. Bom dia, deputados. Bom dia. Quero aqui cumprimentar e saudar a representante da Cefaz aqui na casa, a doutora Renata. Seja bem-vinda. Aí aqui é só para esclarecer, esse projeto ele tem uma importância do governo em ver os funcionários efetivos poderem ocupar comissões de chefia. É uma forma importante de valorizar o funcionário efetivo, é uma forma da gente poder colocar também bons quadros em funções de chefia, que eu tenho certeza que quem vai ganhar com isso é o governo de Goiás, a nossa gestão. Por exemplo, o próprio delegado Humberto Teófilo, não quer assumir. Ele pode, mas não tem vantagens. Aqui, na realidade, a gente vai tirar do teto, entendeu? Ela vai ser uma extra. Por exemplo, quando ele assumir a diretoria da Polícia Civil de Goiás, nós vamos estar indicando Vossa Excelência, o senhor vai poder... Aí tem vantagens, porque muitas vezes o funcionário efetivo, Gustavo, não compensa ele assumir funções importantes, porque ele não está tendo vantagem nenhuma. Então, ele já está ficando com a responsabilidade de dedicação a um trabalho pesado, sem valorização desse trabalho. Então, esse projeto vem com um mecanismo de motivação para que servidores efetivos possam estar cumprindo. A doutora Renata aqui ocupa uma função de superintendente. Ela não tem vantagem financeira nenhuma nisso. Nenhuma. Então, é uma forma de buscar grandes quadros para se interessarem para poder ocupar essas funções importantes. Está esclarecido. Esclarecido pelo deputado relator Thales Barreto. Continua em discussão. Discutir, presidente. Discutir a matéria, deputado Humberto Teófilo. Primeiro, aqui agradecer o Thales Barreto, já está me indicando a ser delegado-geral da Polícia Civil. Fico muito feliz com isso.
Tenho certeza que o governo vai endossar essa indicação. Eu tenho que ser coerente aqui na votação, Thales. Eu votei recentemente, na última aqui, contra o aumento do salário dos deputados. E aqui nós estamos fazendo um aumento do salário aqui, direto ou indiretamente, do vice-governador, de chefe de gabinete, seja de delegado geral, seja de comandantes. Então, para ser coerente aqui no meu posicionamento, tá, meu voto também vai ser contrário ao projeto. Esclarecido, discutido, encerrada a discussão. O processo está em votação. Encerrada. Senhores deputados concordarem com a matéria, queiram ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com voto contrário, o deputado Humberto Teófilo. Processo número 109/79 de 2022, Governadoria do Estado de Goiás, ofício mensagem 317. Altera a lei número 11.651, de 26 de dezembro de 91, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Matéria foi relatada pelo deputado Francisco Oliveira, com parecer favorável. Parecer favorável do deputado Francisco Oliveira está em discussão. Vista, senhor presidente. Vista, deputado Gustavo Seba. Vista também, então. Vista para o deputado delegado Humberto Teófilo. Eduardo Prado. Questão de ordem, deputado Thales Barreto. Na realidade, até a doutora Renata está aqui por causa desse projeto, que, na realidade, é uma isonomia de todos os estados. É uma decisão da CONFAS, aonde que vai estabelecer um índice específico para o diesel, biodiesel e também para o botijão de gás, GLP. Então, o que o governo buscou através desse projeto? Buscou dar uma segurança jurídica para que amanhã as pessoas que serem contribuintes não terem algum tipo de razão jurídica. Então, aqui é uma forma de legalidade. Agora, independente disso, é uma isonomia em relação à lei que foi definida, que é a lei complementar, o número 192, de 11 de março de 22. Então, para ficar muito claro, né, apenas uma segurança para o governo de Goiás. Muitos governos que não têm assembleia, que não estão em atividade, não vão ter. Se não tivesse voltado, a gente não teria essa. Essa foi um mecanismo, vamos fazer por decreto, é um mecanismo de segurança do governo de Goiás. Somente isso, é um remédio. Então, esclarecimentos feitos pelo deputado Thales Barreto, eu consulto o deputado Gustavo Seba e o deputado Humberto Teófilo sobre o pedido de vista. Eu quero manter o pedido de vistas, senhor presidente, e quero esclarecer o seguinte: eu até entendo a posição, deputado Thales, mas não concordo. Não acho que o governo tem que votar uma lei para subir, porque isso vai aumentar o ICMS do diesel, vai aumentar o ICMS do gás de cozinha. Diesel já está praticamente inviável para todos nós goianos, a gente sabe disso. Se existe uma lei federal que está fazendo isso, e a lei federal é acima da estadual. Então, acho que ele está querendo jogar, inclusive, um desgaste nessa casa que não seria necessário. Se tem a lei federal, agora, para que nós vamos convalidar um aumento de ICMS de diesel, um aumento de ICMS de gás de cozinha? Ninguém aguenta mais pagar imposto de diesel, de gás de cozinha, essa casa vai validar isso. Então, mantenho a vistas, vou votar contrário, entendo que não há necessidade. Se é questão de decreto, deixa o governador fazer um decreto, acompanha a lei federal. Agora, essa casa não tem que validar nenhum tipo de aumento, até porque, se a lei federal já existe, não precisa dessa segurança jurídica. Se cabe contestação sem tiver essa lei, então é porque é questionável o aumento. E eu sou contra esse aumento. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Humberto Teófilo. O negócio é o seguinte aqui, Gustavo Seba. Houve uma lei federal, ok, para fixar um valor fixo, obrigando os estados a fixar, a ter um valor fixo nas alíquotas, ok. O que aconteceu? Os estados reuniram e decidiram, através de um convênio entre os estados, que, de uma forma equitativa, fixaram determinado valor. Mas o que me chama a atenção é que um dos estados que foram prejudicados foi Goiás, porque antes aqui nós tínhamos uma alíquota menor do diesel e bem menor do gás, e agora, com o acordo, aumentou o acordo, aumentando a alíquota do gás e também do diesel. Gostaria de saber da representante que está aqui da Secretaria de Economia, se o Estado de Goiás, no momento da votação no CONFAS, votou favorável ou não. Eu gostaria só dessa resposta, para ver se o Estado de Goiás votou contrário, tudo bem. Aí nós temos só se realmente o Estado de Goiás votou contrário. Aí eu vou fazer, que eu nem sei o voto deles aqui, eu estou perguntando. Agora, se o Estado de Goiás votou favorável, porque aqui é votação.
vota pela maioria, votou favorável, porque é o seguinte, o negócio aqui está dando prejuízo para o Estado de Goiás. Está dando prejuízo aqui para os goianos, o negócio ruim, o negócio é bom quando é bom para todas as partes, entendeu? Agora, aqui, nós vamos aumentar, o preço do gás de cozinha está aumentando mais de 60%. O ano que vem, o gás de cozinha vai ter um aumento de mais de 60%. Isso aqui é um desgaste para casa. Aí, escuta o ano que vem, quando soltar, vai vender os gás de cozinha, o aumento vai cair nas costas dos deputados que votaram aqui. Então, eu não vou entrar nessa situação. Em janeiro, aqui, já está prontinho. Eu quero saber se o Estado de Goiás votou favorável nesse convênio aqui. Esclarecer e registrar o pedido de vistas também dos deputados delegado Eduardo Prado e o deputado Major Araújo. Paulo César. Paulo César também, reforça o pedido. Mais alguém? Então, essa matéria está prejudicada a discussão. Questão de ordem, deputado Thales Barreto. Que se debate no CONFAS, para poder ter sucesso, tem que ser por unanimidade. Não tem como. Se tiver um Estado contrário, não derruba. O que você faz, CONFAS é assim, não é, doutor? Eu já vi o Estado de Goiás votou contrário em algumas matérias do CONFAS. Já... Essa foi unanimidade. Essa é por unanimidade. Então, o Estado de Goiás votou favorável. Não, mas tem que ser. Ela só estava tendo validade porque tem que ter unanimidade. Agora, tem que entender, o Humberto, é para o Brasil inteiro. Por exemplo, quando vier da gasolina, o preço da gasolina vai ficar mais barato. O Nordeste está perdendo, vai perder em termos de vários estados vão ter a diminuição do ICMS. Aqui, e no Sul, que as alíquotas são menores, até em virtude do transporte e alguns pontos extras, o que vai acontecer? Aqui vai aumentar um pouco, isso é verdade, nós não estamos falando que não. Eu entendo perfeitamente, a lei federal foi bem clara. O convênio foi bem claro. O negócio que os consumidores vão tomar prejuízo. Com a palavra, deputado Álvaro Guimarães, para a questão de ordem. Não, eu queria... E, nobres colegas, vamos ouvir o colega. Eu queria que Vossa Excelência abrisse uma exceção para a doutora Renata, que está aqui representando a Secretaria de Economia, porque certamente ela terá, como nas explicações dela, vai dar um caminho para que nós possamos votar ainda hoje aqui nessa comissão essa matéria. Atendendo à solicitação do deputado Álvaro Guimarães para o esclarecimento técnico por meio da doutora Renata, que é servidora da Secretaria de Economia, nós colocamos a palavra à sua disposição, doutora Renata. Está com a palavra. Pela casa para estar aqui. Reforçado pelo nobre deputado Francisco Oliveira, foi convidada pela Assembleia Legislativa para estar presente. Então, nós aguardamos seus esclarecimentos técnicos. Bom dia a todos. De fato, fui convidada. Vou voltar um pouquinho no tempo. A decisão não é unilateral de Goiás, não haveria como a gente votar contrário ao projeto, embora a gente entenda com relação ao acréscimo na alíquota. Os estados fizeram um acordo perante o Supremo, no âmbito da DPF 984. Foi assinado muito recentemente e homologado, assinado por todos os governadores, assinado pelo presidente, ministro da Economia, homologado pelo plenário do Supremo, em razão da judicialização, no âmbito da DPF 984. Não houve outro caminho a ser percorrido a não ser a celebração do convênio 199. Parecer da PGFN firmou o entendimento de que essa matéria, embora outras matérias possam ser deliberadas com maioria, essa matéria depende de unanimidade. Nós tínhamos um prazo esgotando, que é 31/12/2022, para a celebração desse convênio, sob pena de responsabilização dos governadores. Isso está claro no acordo e na decisão do ministro André Mendonça. Então, os estados caminharam. Como é que se estabeleceu? Além da tributação monofásica, o imposto incide uma única vez agora. Não tem como você imaginar que eu não vou ter uma alíquota um pouco maior, porque eu tenho uma incidência única na cadeia. Ela vai incidir uma única vez na saída da refinaria. Então, esse valor, por óbvio que ele vai ser maior, porque eu não estou olhando para a ponta da cadeia apenas, eu estou olhando a cadeia inteira. Compreende? Então, se eu comparar com esse valor que, de repente, você olha lá no comércio varejista, ele é maior porque ele está alcançando toda a cadeia. Então, eu tenho uma mudança radical de sistemática de tributação. Eu saio de uma tributação plurifásica e vou para uma monofásica que incide uma única vez, tá certo? E
a dificuldade de definição de alíquota única, que foi uma outra determinação da Lei Complementar 192, Lei Complementar Federal. Eu tenho que ter uma alíquota uniforme em todo o território nacional, com estados com peculiaridades distintas, realidades completamente distintas. Como é que se chegou nessa alíquota? Média ponderada em relação ao volume comercializado. Tá ok? Entendi perfeitamente. Boa explicação. Só fazer uma pergunta aqui para ela que estão aqui. Questão de ordem, deputado, estava inscrito já o deputado Gustavo Seba. Fone aqui. Eu entendo, doutora Renata, a posição e entendo o seguinte, deputado Humberto, não é que o governo não pode ser contra, ele não estava proibido de ser contra. Precisa da unanimidade para validar, mas quem optou por entrar nesse processo judicial do ICMS foi o governo, e o governador poderia ficar contrário, não teria unanimidade, não aprovaria. Agora, é uma decisão dele de entrar pelo que quis fazer. E, repito, independente da posição do governo, se já existe o acordo, se já existe a lei federal, nós não precisamos fazer esse voto aqui. Não faz sentido nenhum a gente votar, a gente validar para aumentar o diesel e a gasolina do consumidor goiano. Essa é a discussão que nós temos que ter aqui. Eu não sou deputado de um estado do Nordeste, deputado Tales, com todo respeito a eles. Se lá vai baixar, eles que têm que brigar por lá, aqui vai subir o preço. Isso é fato. Subiu a alíquota, o diesel que já está caro pra caramba, já está muito caro. Nós já tivemos agora, recentemente, a taxação do agro. Você imagina para o produtor, o diesel subiu o preço. O agro já taxado, já sangrando, saindo de um desgaste doido, agora o cara vai ter que pagar mais no diesel. O gás de cozinha vai subir absurdamente com isso também, que já é caro. Nós não podemos validar. Se não tem alternativa, tudo bem. Nós vamos seguir a lei, ninguém vai descumprir a lei. Agora, a gente validar isso, se não tem necessidade, se é só uma questão de segurança jurídica, eu acho que essa casa não pode entrar nessa discussão, não pode dar essa margem de discussão para a sociedade, que a gente está convalidando um aumento de diesel e de gasolina, que é o que vai acontecer no final. Passarei a palavra ao deputado Thales Barreto, mas antes disso, esclarecer o deputado Major Araújo, o deputado Eduardo Prado, que já foi registrado o pedido de vista de Vossas Excelências. Deputado Thales Barreto. Eu queria dar um esclarecimento da doutora Renata, apesar que eu debati com ela, e dentro da última fala que ela teve aqui, para nós entendermos melhor. Então, quer dizer, vai cobrar o imposto somente uma vez. Vai sair da fonte, ou seja, ele vai estar saindo lá do senador Canedo, dali já está tributado, certo? E não vai cobrar de bitributação, que seria. Hoje é bi. Esse combustível pode ficar mais barato que está hoje, no final? Não, porque ela... se vai crescer ou não, porque, na realidade, se vai ter uma tributação somente, há possibilidade disso? Então, doutora Renata, com a palavra para esclarecimentos. Porque, olhando para o projeto, pelo valor que está aqui, que agora é uma alíquota de REM, é um valor, um valor fixo por unidade de medida. Se eu comparar com o que está hoje, eu comparo com o que está lá na ponta, lá no comércio varejista, que eu estou falando, eu tenho uma incidência plurifásica. Como eu pego uma incidência monofásica, não dá para eu comparar, naturalmente, que ele vai aumentar, porque eu estou pegando pela cadeia toda. Não vai subir em relação ao montante da cadeia. Eu estou comparando o imposto que é cobrado uma única vez, que é esse que está no projeto agora. Não tem como eu te afirmar. Regra de mercado, eu não consigo... eu não consigo doutora, afirmar se o negócio vai... é o seguinte, a cadeia toda ela já cobra 72 centavos. Quanto que... Então, está tendo... A cadeia toda, acabei de ver aqui, estou aqui com o quadro aqui da 72 centavos já da cadeia toda. Por média, como é que você vai fazer isso? Não, está aqui o quadro aqui, dos combustíveis. Fé Combustíveis, está aqui. Fé Combustíveis, estou com o quadro aqui da Fé Combustíveis. A cadeia toda cobra 72 centavos, e agora nós estamos cobrando mais, ou seja, está aumentando claramente, entendeu? Tudo bem, uma vez, mais alto do que de toda a cadeia, está aqui, né, na Fé Combustíveis aqui do quadro, né, público, né, do portal Transparência. Senhores deputados, nós estamos transformando isso aqui numa discussão meio já acalorada. Eu solicito aos técnicos que liberem o microfone quando eu autorizar, por gentileza. Senão, não justifica estar presidindo essa sessão. Com a palavra, o deputado líder do governo, para a questão de ordem. Senhor presidente, houve o pedido de vistas por boa parte dos deputados. Eu compreendo, é uma matéria
complexa. E vejo que não há possibilidade de devolução. E vamos ampliar o debate. E amanhã nós retornaremos à comissão mista, com todos já com as devidas explicações, dirimir as suas dúvidas, e nós possamos votar, não vai trazer prejuízo. E já peço a todos que possamos estender até quinta-feira as sessões extraordinárias para apreciação das matérias, não tem problema. Então, gostaria de irmos para o plenário e votar as matérias que já foram a CCJ para votarmos uma matéria e restante irmos para o plenário e votarmos as matérias. Prejudicada a discussão em virtude dos pedidos de vista, a matéria está encerrada e eu encerro também a presente reunião da comissão mista. Abriremos em seguida a Comissão de Constituição, Justiça e Redação.